pessoal, boa tarde. Tivemos aqui alguns atrasos, mas como a vida é essa impermanência, né? A gente segue o roteiro mesmo assim. Hoje a gente vai falar então da emoção do medo. Então, quem tiver aí medo e quiser também compartilhar, manda aí um aviãozinho, convida outras pessoas. Se for assistir depois também, encaminha aí para outras pessoas que possam se beneficiar dessa aulinha aqui de hoje sobre o medo. Então, a gente já falou da tristeza na semana passada e há 2 semanas a gente falou da emoção da raiva. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o medo, né? Então, vamos falar um pouquinho então da origem da palavra emoção, como eu gosto de começar aqui com vocês, né? Então, a emoção ela vem do latim ex movere, né? O ex que vem de fora e o movere que é o movimento. Então, emoção é algo que vem de fora, que passa e que se movimenta, que vai embora, né? Só que o problema é quando nós nos identificamos com a emoção e aquela emoção ela age ali dentro de nós de uma maneira que impacta e interfere a nossa vida de uma maneira às vezes negativa, né, limitante. De onde vêm então as nossas emoções? Então eu vou trazer aqui novamente o desenho do nosso cérebro. Então as nossas emoções elas são aqui, né, nessa parte mais coloridinha. Ela é muito, ela é, como que eu vou dizer para vocês? O nosso sistema límbico é o responsável pelas nossas emoções. Aqui atrás a gente tem o nosso cérebro reptiliano, que também interfere muito nas nossas emoções. E aqui na parte da frente a gente tem o nosso neocórtex, que é a nossa parte mais racional. Bom, o medo, gente, é uma emoção básica, assim como todas as outras, que a gente já trouxe aqui. E cada uma delas tem uma função. Então, vamos voltar então lá na época das cavernas, né? Para que o medo serve? O medo é uma emoção extremamente importante. Para quê? Para garantir a nossa sobrevivência. Então, as espécies elas se perpetuam por conta dessa emoção. Então, ela é uma emoção muito importante para que a gente sobreviva, para que a gente garanta a nossa segurança e assim a gente possa sobreviver. Oiê, tudo bem? Então vamos lá. Então, qual que é o propósito das emoções? Então, como eu já disse para vocês, a emoção ela é um GPS. É como se fosse um sinalizador. Então, quando eu sinto aquela emoção está querendo me dizer algo. Então, recapitulando, quando a emoção da raiva vem, ela está querendo me dizer que eu estou me sentindo às vezes sem autonomia, que eu estou me sentindo injustiçado, que eu estou me sentindo invadido. Quando a tristeza vem, ela está querendo dizer que eu estou me sentindo às vezes muito sozinha, desamparada, sem apoio. E o medo? O que o medo quer dizer quando ele vem? O medo, ele é uma emoção que quer trazer para você o instinto de sobrevivência. Ele quer que você se sinta seguro, tá? Diante de um medo que seja real ou um medo que seja ali um medo da nossa mente. Então, se a gente pegar lá na época das cavernas, a gente tinha ali medos reais, né? Onde tinha ali todos os bichos, né? Ali do lado de fora. Então, era uma condição ambiental que o ser humano precisava ali do medo para perpetuar e para garantir que a nossa espécie sobrevivesse até os dias de hoje. Nos dias de hoje, a gente passa muito mais por medos da mente do que medos reais. O que seria um medo real hoje? Então, por exemplo, você está ali num parapeito de um prédio muito alto. Então, o medo vem para quê? Para você tomar um cuidado, né? Para manter ali a sua sobrevivência, para você não correr o risco de cair. Quando você está diante de uma cobra, de um escorpião, ou um bicho, às vezes você está num ambiente, sei lá, fazendo uma trilha e aparece algo que possa ali gerar um risco para a sua vida, o medo vem para essa condição de te preparar para lutar, para fugir e assim perpetuar a sua espécie, tá? E o que seriam os medos da mente, né? Os medos da mente hoje, na verdade, eles predominam muito mais aí do que os medos reais. Então, os medos da mente, o medo da exposição, o medo do julgamento, o medo do que vai acontecer depois. Então, o medo ele tem muita relação com algo novo ou algo importante.
Ou seja, é algo que eu ainda não sei o que vai acontecer, é algo que eu ainda não toco, eu não consigo pegar. Então, quando a gente está diante de algo novo ou de algo que seja importante, ou os dois, o medo ele vem, tá? Como uma maneira de nos proteger, de nos manter seguros, ou seja, como uma maneira de fazer com que a gente sobreviva, tá? Como que é o rosto do medo? Então, trouxe aqui uma figurinha de um rosto representando o medo. Então, se vocês olharem aqui para essa figurinha, né, vocês vão observar aí as sobrancelhas levantadas e puxadas para baixo, as pálpebras superiores levantadas, as pálpebras inferiores tensionadas, o queixo caído e os lábios esticados. Então, esse é o rosto do medo, tá? Como que é a postura do medo? Vamos recordar as outras posturas. A postura da raiva é aquela postura para frente, de embate. A postura da tristeza é aquela postura de entrega, né? Da pessoa que vai ali sumindo. E a postura do medo, ela pode trazer duas condições. Ou uma postura de luta e fuga, ou uma postura de congelamento, de paralisação, tá? E o que o medo sinaliza? Um perigo. Ou um perigo que seja real, como eu já trouxe aqui, você está num lugar muito alto, numa altitude, ou você está diante de algum animal que possa ali trazer risco para a sua vida. Isso é um medo real, né? Ou a gente pode estar diante de um perigo da mente, questões que eu já vivi na minha vida, onde, por exemplo, às vezes eu já fui muito julgada, eu já fui muito criticada, e aí isso me traz ali um medo, às vezes, de me expor. Às vezes um medo de falar aqui na rede social, por exemplo, um medo de gravar um vídeo, ou seja, o medo da exposição é um medo da mente, que na verdade está engatilhando ali todas as condições que você já viveu lá atrás e que geraram ali em você talvez humilhação, diversas sensações internas que hoje a sua mente ela quer te proteger. Então o medo vem para trazer para você se colocar nesse lugar de autopreservação. Então o medo ele vem para preservar a sua vida, para que você sobreviva, certo? Então qual que é a função, né, do medo? Então nos manter seguros, nos preparar para lutar ou para fugir de um perigo potencial real, e também como um objetivo adaptativo, né? O excesso de medo ali pode às vezes trazer para aquele lugar, a gente para um lugar de uma extrema necessidade de segurança, né? E também como uma necessidade de adaptação. O que nos faz medrosos, né? Quais são os gatilhos de medo, né? Já trouxe aqui para vocês alguns, como os medos reais, medo de altura, medo de voar, porque tudo aquilo que me gera uma condição, um risco de eu perder a minha própria vida. Então, o medo pode vir nessas situações, certo? Medo também de interações sociais, quando a gente está diante, às vezes, de alguma situação de rejeição, de solidão, às vezes onde existe um risco de eu me sentir sozinha, onde pode acontecer um risco de eu me sentir rejeitada, abandonada, isso tudo muito inconsciente, gente. O medo ele pode vir ali nessas condições, tá? O que mais que eu quero trazer para vocês? Então, quais são as sensações do corpo, né? Quais são as sensações que o medo nos traz? A gente pode sentir, né, um frio, né, às vezes um frio ali na barriga, um encurtamento da respiração, uma respiração mais acelerada, porque quando o medo ele é acionado lá no nosso cérebro, o nosso cérebro produz neuroquímicas que mandam um sinal lá para as minhas glândulas suprarrenais, que fica lá em cima dos nossos rins. E o medo pede, né, essa neuroquímica que vai lá nas nossas suprarrenais, dá um comando para a nossa suprarrenal produzir adrenalina, produzir cortisol, que é o que vai colocar a gente ali naquele estado de luta e de fuga, tá? Então, quando a gente está ali naquele extremo de adrenalina, a gente fica numa condição onde a gente não consegue pensar.
Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente está num medo extremo, extremamente acelerada, com respiração curta, batimento cardíaco muito acelerado, aqui eu indico vocês fazerem uma respiração, tá? Já trouxe aqui para vocês um exemplo de respiração, que é a respiração 4x4x4x4, onde eu inspiro contando até 4, com ar no pulmão eu seguro o ar contando até 4, solto o ar contando até 4 e sem ar no pulmão eu conto até 4. Então, repito esse ciclo 10 vezes, de uma maneira ali de olhos fechados, bem consciente. Quando eu faço essa respiração, eu vou estar acionando ali no meu cérebro uma outra parte do meu sistema que vai desligar esse excesso de adrenalina no meu sangue que está me colocando ali numa condição de lutar ou de fugir. Então, a respiração é como se ela fosse um interruptor que desliga esse sistema que te acelera, que te deixa ali num estado extremamente agitado e você vai para um lugar mais calmo, mais tranquilo. Então, depois dessas 10 respirações, você vai perceber que você vai ter mais condições de parar, pensar e tomar melhores decisões, certo? Então, diante de qualquer situação, gente, onde a gente está com medo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar isso. Então, acolher essa emoção. E não ficar julgando ou se sentir mal porque você está sentindo isso. Não, porque a emoção ela é simplesmente um sinalizador que vem te dizer algo. Então, primeiramente, entre em contato, né? O que eu tô com medo? Então, primeiramente, aceito isso, tô com medo de alguma coisa. Segundo passo, o que aconteceu tempos antes, né? Minutos antes de eu começar a sentir esse medo. Então, analise ali qual foi a situação que te engatilhou esse medo. Veja se foi um medo real, né, de proteger ali a sua vida, uma cobra, um escorpião, algo que de fato trouxesse ali um risco de vida, ou algo que foi ali uma situação que às vezes engatilhou dentro de você algo que te trouxe um medo. Né? Muitas pessoas, por exemplo, têm o medo de dirigir, mas quando você vai buscando ali o real medo por trás do medo de dirigir, às vezes está o medo de se acidentar e perder a própria vida. Então é um medo que a mente criou decorrente das situações de vida da pessoa. Então analisa, veja o que foi que aconteceu. Talvez é uma situação onde você vai precisar gravar um vídeo, onde você sabe que você precisa se expor. Então, por trás desse medo de exposição, o que está ali por trás? O que de pior pode acontecer se você se expor? Ah, se eu me expor, as pessoas vão me julgar. Tá, e se as pessoas te julgarem, né? O que vai acontecer? Ah, eu vou me sentir rejeitada. Então, isso, gente, o medo, ele é muito mais profundo do que a gente imagina. O medo, ele vai engatilhar situações ali dentro de você que às vezes vêm lá da sua infância. E aí você pode me perguntar, Flávia, então como é que eu faço, né? Eu preciso, por exemplo, me expor, eu preciso ir para as redes sociais, eu preciso gravar, eu preciso enfrentar esse medo de dirigir, ou eu tenho muita vontade de viajar, mas eu tenho medo de pegar um avião. Como que eu enfrento isso? Existem técnicas para a gente trabalhar esse medo de uma maneira mais rápida e também existe o enfrentamento, tá? O enfrentamento, ele é necessário. Por quê? Porque o seu cérebro, ele tá mandando ali sinais para você. Ó, Flávia, você precisa sobreviver. Ó, não vai abrir essa live não, porque vai acontecer alguma coisa ali, as pessoas vão te julgar. E ali você corre risco de se sentir rejeitada. Então, pra gente enfrentar o medo, para esse medo ir diminuindo dentro de mim cada vez mais, não existe outro caminho a não ser o enfrentamento. Porque ali você sabe que você não vai morrer. Se você for gravar ali aquele vídeo que você precisa gravar, você sabe que você não vai morrer. Esse medo, ele é um medo da sua mente. Ele está colocando algo muito grande que está impedindo você de enfrentar. Então, como é que ele vai ficar cada vez menor? Quando você de fato enfrenta. Então, quando você vai fazer aquilo pela primeira vez, aquele enfrentamento, vai vir sim uma descarga de adrenalina muito grande no seu corpo, porque o seu corpo quer te preparar para fugir, para correr, para você sobreviver. Mas enfrenta isso. Enfrenta, porque quando você passar por aquilo do jeito que for possível, fizer lá o seu vídeo, fizer a sua gravação, ou seja, enfrentar o seu medo, quando aquela situação finalizar e você estiver viva,
o seu corpo, né, o seu cérebro ali vai assim, uai, mas não é que o negócio foi menor do que eu imaginava? Então eu não preciso dessa descarga de adrenalina toda quando ela for fazer isso da próxima vez. Da próxima vez, aquela descarga de adrenalina ela já vai ser menor. Na terceira vez vai ser menor ainda. Ou seja, você está mostrando ali para a sua mente que você consegue sobreviver quando você enfrenta e encara o seu medo. Então é assim que ele vai ficando cada vez menor, é quando você enfrenta de fato. E logicamente existem técnicas que vai acelerar esse processo de enfrentamento do medo também, tá? Que mais, gente? Que eu trouxe aqui para vocês. Bom, então, resumidamente, né, em relação ao medo, era isso que eu tinha que trazer aqui para vocês hoje, né? Hoje foi uma live mais curtinha. Essa emoção do medo, ela é muito comum, né? Mas em relação às outras, né, que eu trouxe para vocês, até a maneira de explicar, ela é um pouco mais enxuta, um pouquinho mais curta. E se você percebe que você tem um medo e não sabe de onde vem esse medo, se pergunta, né? Qual que é o meu maior medo nesse momento? Eu tô com medo de... Vamos pegar aqui uma situação que acontece muito nas relações. Às vezes a gente se doa demais nas relações pelo medo do outro se afastar. Às vezes por uma condição de dependências emocionais. Então, numa relação, se você percebe que se você está se doando demais e o outro não está te retribuindo na mesma proporção, olha para isso e se pergunta, qual que é o meu maior medo aqui? E às vezes, aí ali vai vir a resposta para você. O que de pior pode acontecer se eu diminuir um pouco o tanto que eu tô dando nessa relação? E se eu diminuir o tanto que eu tô dando, às vezes eu não vou conseguir segurar o outro aqui na relação. Tá, e se você não conseguir segurar o outro na relação, o que de pior pode acontecer? E ele vai se afastar. Ele não vai mais gostar de mim. Tá, e se ele não gostar mais de você e se afastar, o que de pior pode acontecer? Ele vai embora. E se ele for embora, o que de pior pode acontecer? Eu vou me sentir sozinha. Então, na verdade, gente, aquela situação inicial não é um medo real. O seu maior medo é o medo de ficar sozinho. Então, isso é o que a gente chama de medo raiz. Então, ir fazendo essas perguntinhas, né, diante do medo que você percebe, e ir fazendo essas perguntinhas, o que pior pode acontecer quando você está diante daquele medo, você vai conseguir encontrar qual é o seu real medo, tá? E a partir desse real medo, você enfrentando essa situação, ou através de terapia para te ajudar a acelerar a superação disso, ou a partir do enfrentamento mesmo, para você perceber, para o seu cérebro entender que você vai sobreviver mesmo quando você encara esse medo, tá? Então essa é a dica que eu trago aqui para vocês conseguirem entender qual é o medo real a partir do medo que você está vendo aqui na superfície. E a dica do enfrentamento, para quê? Para o seu cérebro entender que você vai sobreviver quando você encara esse medo, deixando ele cada vez menor, tá bom? Pessoal, então é isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje, um pouquinho sobre o medo. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários desse vídeo que vai ficar gravado, ou pode me mandar ali no direct, tá? Que eu respondo vocês. E só deixando aí, então, por fim, uma frase do Freud, que eu deixo aqui no final dessas lives. Então, as emoções não expressas nunca morrem. São enterradas vivas e saem das piores formas. Então, essa frase, ela me traz aqui uma reflexão do quanto é importante a gente permitir a emoção vir, me sinalizar e ir embora. Mas, infelizmente, a gente não tem esse conhecimento sobre o que as emoções querem nos dizer ao longo da nossa vida. A gente não aprende isso na escola, às vezes a gente não aprende isso dos nossos pais, porque eles também não aprenderam isso, e a gente vai aprendendo isso ao longo da vida. Mas o importante aqui é você saber que cada emoção, ela vem te sinalizar algo. Ela só quer te indicar para onde você
tá indo. E o medo, ele só vem te sinalizar que você quer sobreviver, de que ele quer que você perpetue a espécie, que você sobreviva. Essa é a mensagem do medo, tá? Então é isso, pessoal. Então deixo aqui então um abraço para vocês e até a semana que vem a gente vai falar da emoção do nojo e do desprezo. Espero vocês então até sexta que vem. Um beijo.